A gente diz que uma mulher que chega na menopausa, ela normalmente já está entre a sexta e a sétima pausa, porque antes de o ovário entrar em senescência, ela já teve a mitocôndria que não está funcionando bem, na maioria das vezes a adrenal já não funciona tão bem, os níveis de melatonina já não estão tão bons, então a hipófise já não está tão bem. Ou seja, você tem uma reação em cadeia em que à medida que o paciente inflama, ele vai deteriorando a sua produção hormonal global em todo o seu corpo. Por isso que o primeiro passo diante de alguém que você desconfia de deficiência hormonal, seja ela qual for, é desinflamar. Por quê? Porque a grande maioria dessas pausas já se resolve quando você desinflama o paciente. Por exemplo, muitas vezes você vê alguém que já tem uma elevação de TSH com a queda do T3 livre, que você pensa na possibilidade de repor um hormônio da tireoide. Mas quando você investiga direitinho, é alguém que está sedentário. Nosso corpo ele trabalha no regime de economia. Se você não levanta o bumbum do sofá, para que ele vai aumentar a produção do hormônio da tireoide? Bota essa pessoa para fazer atividade física, repete esse exame 30, 40 dias depois, você vê que essa tireoide está voltando a funcionar. É isso tudo que a gente precisa passar pro pessoal, porque a gente, quando aprende a fazer prescrições hormonais, a gente já fica com a mão coçando para prescrever um hormônio para alguém. Quando, na realidade, o primeiro passo é você preparar aquela pessoa para receber o hormônio. Por que você vê a mesma pessoa que você passou uma dose hormonal no momento que funcionou tão bem e 2, 3 anos depois aquilo não funcionou? É o hormônio que ficou ruim? Não. É o terreno biológico que está diferente. O hormônio é o mesmo. Você usou a mesma dose do mesmo hormônio, é igual. O que está diferente? A pessoa, o terreno biológico onde aquele hormônio vai agir. Aquele receptor está funcionando? Aquele receptor está preparado? Aquela pessoa está inflamada? Existem outros hormônios desregulados que vão interferir na ação do hormônio que você está prescrevendo? É isso que a gente precisa fazer em primeiro lugar. Delinear uma ordem de prioridade. Qual seria essa? Primeiro lugar, desinflamar o paciente. Quando a gente pensa em desinflamar, a gente não pode deixar de pensar em intestino, em alimentação, em microbiota intestinal. Quando a gente segue daí, a gente tem que pensar naquele que é realmente o grande maestro, que é o nosso ritmo circadiano, o sono, a melatonina, e é o principal sensibilizador, por exemplo, dos receptores dos hormônios sexuais. Não adianta você querer dar testosterona, estrogênio e progesterona para uma mulher na menopausa, testosterona para um homem que está fazendo uma pausa hormonal, que não dorme bem e que tem um receptor que não vai funcionar. Porque o que vai acontecer é você dar o hormônio e não ver mudança clínica. Porque eu costumo dizer para meus alunos e para os meus pacientes, o que nós médicos podemos fazer é elevar o nível sérico do hormônio. Se eu lhe boto um implante, se eu lhe dou um gel para você passar, se eu aplico um injetável de um hormônio, o máximo que eu consigo é fazer com que o nível no seu sangue suba. Mas o que faz você ficar bem é quando esse hormônio entra na célula. E para esse hormônio entrar na célula, o receptor tem que estar funcionando. Para isso acontecer, você tem que estar desinflamado. Então, é esse o princípio que a gente tem que botar em mente. A reposição do hormônio, seja ela qual for, é a cereja do bolo. Mas para isso você tem que estar com o bolo já todo estruturado, ou seja, com todo o terreno biológico, com todo o paciente preparado para que com isso a menor dose do hormônio seja eficaz e quanto menor a dose de qualquer hormônio que você use, menor é a probabilidade de você ter efeitos colaterais.